liberdade, justiça, soberania, ética. Em momentos decisivos da nossa história recente, essas bandeiras mobilizaram milhares de cidadãos. Ao lado do povo, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre encampou as lutas pelo restabelecimento do Estado de Direito, pela anistia, pelas eleições diretas e pela ética na política. O ânimo de combate nunca me faltou. Basta ver que em todos os momentos em que se apela para mim, eu sempre digo presente. Quando é um interesse público. Nunca o interesse privado me seduziu. Sempre a minha vocação foi para a defesa do interesse público. A história da OAB se confunde com a própria história das lutas sociais no país. Logo após a independência do Brasil, os advogados já procuravam se organizar em uma entidade de classe. Em 1843, seria instalado o Instituto dos Advogados Brasileiros. E a OAB foi instituída em 18 de novembro de 1930. Desde que foi criada, a ordem manteve sua independência dos detentores do poder para se colocar ao lado da justiça. Nossa herança de leis e normas é fruto dos avanços e conquistas dos paladinos de ideais humanistas. Patrono dos advogados, Rui Barbosa consagrou seu talento e a própria vida à causa da liberdade e à realização da justiça. Reconhecido como exemplo de cidadania e competência profissional, Rui deu nome à medalha com que a OAB reconhece a dedicação dos profissionais às causas da democracia e do direito. O primeiro advogado a merecer a medalha era apenas um estudante de direito em 1912. Mas reagiu indignado ao ver alguns policiais espancando um homem diante da torcida da multidão. O futuro advogado seguiu o cortejo até a delegacia, fez um discurso inflamado contra a violência policial e conseguiu libertar o prisioneiro. Acabou sendo advertido pelo delegado a não comprar a briga dos outros. Mestre em comprar as brigas alheias, o advogado Heráclito Sobral Pinto se tornaria um símbolo de ética profissional. Um dia o Sobral se tornou um homem universal, porque ele requereu ao juiz, para o seu cliente Berger, invocou a lei de proteção aos animais, porque os animais têm um tratamento muito melhor do que ele. Advogado recorre à lei de proteção aos animais para impedir tortura aos presos comunistas Luiz Carlos Prestes e Harry Berger. É dever do advogado estimular a conciliação entre as partes, evitando, sempre que possível, a instauração dos litígios. O advogado deve se empenhar permanentemente no seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. É dever do advogado velar pela sua reputação pessoal e profissional. Os novos advogados também se comprometem com o caráter social de sua profissão, regida por um severo código de ética e disciplina. Qual é a principal qualidade do advogado? O equilíbrio. Saber pleitear aquilo que é razoável. Porque, do contrário, se ele pleiteia um absurdo, um disparate, evidentemente que não é atendido na justiça. Um bom advogado faz diferença, principalmente se ele for honesto. Eu acho que o advogado é que nem um médico de família, você tem que aprender a confiar. Quem depende dos serviços de um advogado para resolver seus dramas e problemas mais íntimos, geralmente encontra profissionais dedicados, ainda que sobrecarregados de trabalho. Acho que ele tem que ter o orgulho da profissão, né? O gostar da profissão, encarar o seu cliente como uma responsabilidade muito grande e defendê-lo até as últimas consequências. Se não fosse a minha advogada, né, com certeza eu teria perdido a causa porque eu não entendo de lei. Bom, tem a questão técnica, tem que saber exatamente do ofício dele, mas tem uma questão, eu que diria, ética. O advogado tem o dever
da ética. Até um italiano, que não me lembro agora quem era, ele dizia o seguinte: o advogado deve ser honesto, nem que seja por velhacaria. Ser ético é sempre o melhor negócio. É a garantia de uma carreira bem-sucedida e do reconhecimento profissional. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer processo de mercantilização. Eventuais desvios de comportamento, ganância, falta de escrúpulos e, principalmente, exagero na cobrança de honorários recebem a rejeição da sociedade. Cedo ou tarde, o advogado que não observa os princípios éticos será punido, ou pela ordem, ou pela falta de clientes. A OAB não pretende acobertar os maus profissionais que lesam clientes ou adotam condutas incompatíveis com a profissão. Há urgência em apurar as queixas sobre violação do Código de Ética para orientar, disciplinar ou mesmo punir, se for o caso. A sociedade que nos torna indispensáveis à administração da justiça exige-nos hoje o fiel cumprimento dos deveres éticos, fundamentos essenciais de nossa independência e autoridade. Com essas preocupações, promovemos o histórico encontro de tribunais de ética, realizado em novembro de 98, cujo resultado é o Manual de Procedimentos do Processo Ético Disciplinar, a ser usado por todos os laboriosos e dedicados colegas advogados que cuidam da instrução de tal processo. Este instrumento teve a preocupação de que o julgamento, respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, não ultrapasse os 75 dias. Porém, nossa preocupação maior não é punir o advogado, mas sim evitar que o mesmo venha a praticar infrações disciplinares. Para tanto, estamos dando uma maior divulgação no nosso tão festejado Código de Ética, porém tão pouco lido e algumas vezes não aplicado. O mesmo nos orienta, através de regras deontológicas, como nós devemos proceder no nosso exercício profissional. Se você ainda não leu, não perca a oportunidade de fazê-lo. Tenho certeza de que você, o seu cliente, a sociedade, a democracia brasileira, muito lhe agradecerão. É difícil julgar comportamentos. Por isso, o Manual de Procedimentos do Processo Ético Disciplinar propõe passo a passo todas as etapas que clientes, advogados e tribunais devem percorrer. É um instrumento para acelerar o andamento dos processos ético-disciplinares. As 3 fases, instrução, julgamento e recurso ao Conselho Federal, devem durar cerca de 75 dias, quando será decidida a absolvição ou a punição do advogado. Além de rapidez, procurou-se garantir o amplo direito de defesa, sem ceder a pressões corporativistas. As pessoas perderam a noção da grandeza da sua profissão, tá certo? Da maneira com que elas realmente teriam um grande prazer e uma grande emoção se tivesse a sua profissão dirigida para a sua função de trazer justiça à cidadania. Depois da decisão do Tribunal de Ética, o advogado tem direito de recorrer da sentença e, de acordo com o Estatuto da OAB, ainda cabe recurso ao Conselho Federal, que tem prazos definidos para julgar o caso. O andamento do processo deve ser divulgado em todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. No mundo do direito, no mundo dos operadores do direito, das operações, das profissões jurídicas, está havendo efetivamente uma valorização da ética. E isto abre a perspectiva de valorização ética de todas as profissões jurídicas, valorização ética do direito no Brasil. Justiça lenta não é justiça. Lutar por mais agilidade nas decisões e aperfeiçoar o sistema processual é também um compromisso ético que passa pela reforma do judiciário. A confiança dos cidadãos na justiça exige que a OAB assuma novos desafios, como a luta permanente pelos direitos humanos, pela reforma política e pelo aperfeiçoamento dos cursos de direito. Ética não se aprende na escola. Os atuais currículos dos cursos jurídicos são insuficientes para definir os limites da ação profissional ou refletir sobre leis injustas. As deficiências do ensino universitário, mais voltado para o direito privado, deixam uma lacuna na formação profissional. Um curso regular de ética na nossa faculdade de Direito daria pelo menos a grande parte uma noção da função do advogado na sociedade
E aqueles que fossem recalcitrantes a esse aspecto, de que é uma função nobre, que é uma função de trazer a justiça a toda a população, a todo cidadão, mesmo que fossem recalcitrantes, teriam grandes inquietações. E os estudantes estão querendo que dentro das faculdades de Direito haja estudo de filosofia e estudo de ética. E isso, então, vai mudando o perfil do profissional de Direito, porque sob influência dos estudantes, os próprios professores, as próprias escolas têm que cuidar mais do assunto. No exercício de minha profissão, utilizarmos os princípios éticos e morais e, acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva. Ética significa boa-fé, correção de conduta, compromisso intrínseco com a verdade, com o bem comum, não apenas com formalismo jurídico. A moral está expressa no direito positivo, mas sem o compromisso ético que brota na consciência de cada indivíduo, não atinge plenamente seus objetivos. Daí o sentido profundo e abrangente desta campanha, que, a rigor, deve ter caráter geral e permanente. A Ordem dos Advogados do Brasil não é apenas entidade de classe, mas igualmente tem por finalidade a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da justiça social e da justa e eficiente aplicação das leis. Esse compromisso com a coletividade em nosso estatuto precede o dever de representar os advogados. É o primeiro inciso do artigo que descreve nossa missão institucional. A ordem sente-se, portanto, profundamente comprometida com a ética, com seus fundamentos e seus objetivos. Assim sendo, nada mais natural que comece por cobrá-la de seus próprios filiados. Os advogados devem mostrar à sociedade a sua capacidade de se conduzirem segundo princípios éticos. Assim terão autoridade moral para exigir o respeito e a mesma conduta de todos os segmentos do Estado e da sociedade. O advogado é o primeiro juiz de sua conduta. Seu bom desempenho profissional exige honestidade e total rigor com valores éticos. A dignidade da profissão está nas mãos de cada um. É uma resposta à confiança depositada pelos brasileiros nos profissionais do direito. E na OAB, uma instituição que assume a ética como bandeira.